Queridos, Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 27 em diante, o evangelista Lucas relata assim essa passagem: e depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado por tua vida, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado por essa noite, Senhor, obrigado pela oportunidade de poder ter a liberdade de abrir a tua palavra e compartilhar com meus irmãos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abra os nossos ouvidos, ministra as nossas vidas, e além dos ouvidos, abra os nossos olhos essa noite, Senhor. Eu quero te pedir humildemente, conduza-nos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, esse relato sobre Levi, ele aparece em outros evangelhos, aparece no evangelho de Mateus e aparece no evangelho segundo escreveu Marcos. E o interessante é que quando nós pegamos esses três evangelhos e juntamos, nós vamos ver que o Levi, ele também tem um outro nome que é um pouco mais conhecido por nós. Essa pessoa, ela tem um outro nome que se tornou mais conhecido a nós por esse nome, que é o nome Mateus. Este Levi é o Mateus, inclusive, segundo a tradição da igreja, aquele que escreveu o evangelho de Mateus. E o que nós sabemos desse Levi, o que nós sabemos do Mateus? Nós sabemos que ele era um cobrador de impostos. Nós sabemos que ele sentava em uma coletoria de impostos, ele tinha uma cadeirinha que ele passava o dia lá, sentado na cadeirinha dele, cobrando impostos do seu próprio povo. Uma coisa que a gente tem que entender é que os publicanos, eles coletavam impostos do seu próprio povo para o Império Romano, para aqueles que estavam dominando o seu povo. Então, o seu povo, os judeus ali, o povo daquela região, eles odiavam os publicanos. Por quê? Porque era gente da gente extorquindo a gente. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que os publicanos são tão odiados pelos religiosos, pelos israelitas, pelo povo daquele momento. Por quê? Porque eles cobravam impostos do seu povo para os romanos. E o sistema era tão corrupto, o sistema era tão sujo, que os publicanos enriqueciam facilmente, porque eles cobravam impostos indevidos, eles enriqueciam às custas do trabalho do seu povo. Então eles eram vistos como uma raça de traíra, uma raça suja, um povo que é a pior coisa da escória, porque ele suga o seu próprio povo para enriquecer aquele que está dominando sobre nós. Coisa esquisita, né? E então é interessante que alguns relatos da Bíblia, quando a gente vai ver os fariseus, os escribas, ou alguns relatos dentro dos evangelhos, eles colocam os publicanos em uma coluna, publicanos e pecadores, porque parece que assim, é uma raça pior que pecador, ou é uma outra derivação de pecado. Você é publicano, não importa o seu caráter, não importa de onde você veio, você está no nível de pecador, e todo publicano vai para o inferno, e todo publicano é inimigo de Deus, e todo publicano não merece viver. É uma coisa assim, o ódio. E o interessante é que a coletoria de impostos, diz ali o texto que a gente leu, que Levi estava sentado. Então eu quero usar essa cadeira aqui como exemplo do Levi sentado. E eu acredito particularmente que ele estava sentado e na frente dele deveria haver uma mesa, porque
naquela época não havia cédulas de dinheiro, e ele tinha que contar as moedas, fazer anotações, e passava o dia inteiro ali. Então havia um lugar ali onde as pessoas paravam, eram obrigadas a parar, e ele cobrava os impostos ali naquela mesa. Sabe, uma coisa muito interessante é que aos olhos de todo mundo, aos olhos de todas as pessoas que viam Levi, viam Mateus, achavam que ele estava bem. Por quê? Porque o cara tinha um emprego na prefeitura, mano. O cara tá ali de boa, é mais que comissionado, é um emprego fixo. Ele tá ali sentado e tem estabilidade, e ele tem a jumentinha do ano, e ele tem a capa colorida, e ele tem uma sandália de couro que ele comprou agora, tá um show. Olhavam para Levi, e Levi tinha muitos amigos, mas amigos do mesmo tipo que Levi. Tinha sempre banquete na casa de Levi. Levi tinha uma grande influência. Por que você está falando isso, pastor? Como você sabia? Existe um relato sobre Levi. O texto que a gente leu disse que quando ele fez um banquete, o texto que a gente leu, quando ele fez o banquete, havia uma multidão de publicanos na casa dele. Então quer dizer, ele tinha um monte de amigo da laia dele, mas tinha bastante gente. Ele conhecia bastante gente. Quando ele jogou no grupo do WhatsApp que ia ter rango na casa dele, feijoada, a casa encheu. Por quê? Porque ele tinha influência. Então o fato de Levi estar sentado ali naquela coletoria, aos olhos carnais, aos olhos de todo mundo, aos olhos da religião da época, aos olhos das pessoas da mesma classe que Levi, e aos olhos da sociedade, Levi era um cara que não precisava de nada. Por quê? Porque ele tinha um emprego que lhe rendia, porque ele tinha uma estabilidade financeira, porque ele estava cercado de pessoas. Amém? E na verdade nós somos exatamente assim, pessoas julgadas pela casca, pessoas que são julgadas ou que são interpretadas por aquilo que mostra. Olha que coisa, eu estou aqui, eu tenho uma visão privilegiada, eu só estou vendo gente bonita e cheirosa, gente que se arrumou para vir para a igreja, tudo, aos olhares tudo bonitinho. E tem o Arlindo, né? Mas olhando para a casca, olhando para as nossas cascas, a gente olha e fala assim: pá, o Diegão lá, mano, com uma calça apertadinha do Tiririca. Eu tô zoando, desculpa, mano, não é Tiririca não, zoei. Tá bonito, tá sensualizando. Olha lá pro Diego e fala: cara novo, bonito, uma esposa bonita, trabalhando, pá, tá construindo uma casa. Você fala assim: mano, o cara tá bem. A gente olha pro Henrique e fala assim: o cara tá noivo, vai casar. Tá bem, tá trabalhando. A gente olha pro Robson e fala assim: poxa, o cara é empresário, o cara trabalha cuidando de um restaurante, pô, o cara tem um carro assim, assim, assado. A gente olha pro Lalinho e fala assim: mano, o cara tem um salão de cabeleireiro. A gente olha pro Edson e fala assim: não, o cara tem uma empresa de consertos de celulares. Tá vendo que eu tô fazendo jabá de todo mundo aqui, né? Ah, a irmã vem de Mary Kay. Olha, a Angela Maia agora está com uma empresa, um e-commerce de lingerie. Olha, o Isaac tem um e-commerce, mano, de produtos, coisa e tal. E a gente vai olhando as cascas, a gente vai olhando, nós somos rotulados pelas coisas que nós fazemos e pelas coisas que nós temos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não olha o que você tem, Jesus não olha o que as pessoas olham, Jesus não está olhando o que a sociedade te rotulou, Jesus olha dentro de você. Não importa o seu cargo, não importa a sua posição, não importa o que você tem, não importa o que estão falando de você ou o que você faz, Jesus olha além daquilo que você aparenta aos outros. Jesus olha você além da cadeira que você senta. Jesus olha você além da cadeira que você senta. Levi estava preso à cadeira da coletoria, o publicano, uma vez publicano, sempre publicano. Era esse o pensamento. Da mesma forma que nós olhamos para as cadeiras sociais e dizemos: uma vez ladrão, sempre ladrão, uma vez viado, sempre viado, uma vez prostituta, sempre prostituta, uma vez corintiano, sempre corintiano.
Mas Jesus salva todos. Jesus salva palmeirense, corintiano, santista, são paulino. Jesus salva prostituta. Jesus salva, porque Jesus não olha para as cadeiras que nós sentamos, Jesus olha para a pessoa. Aleluia. Nós somos julgados pelos rótulos. E não pensa que, como eu disse, no nosso tempo é igualzinho. Poxa vida, nós temos os mesmos. Você pensa que não, você se acha melhor, porque é sempre assim, a gente sempre se acha melhor que os outros. Mas eu vou provar que essa igreja aqui é hipócrita. E olha que eu sou pastor dessa igreja há 10 anos. Sabe por que nós somos hipócritas? Porque se nós falamos que acreditamos nas transformações das pessoas, e que nós não temos olhos de hipocrisia, que nós levamos o evangelho a toda e qualquer criatura, cadê as prostitutas do nosso meio? Cadê os travestis? Cadê os homossexuais? Cadê essa gente difícil, tatuada, marcada? Cadê as piriguete? Cadê os moleque louco? Cadê? A gente tem rotulado as pessoas. A gente tem olhado para as posições que elas sentam, e a gente acredita que elas estão satisfeitas e felizes ali onde elas estão, e paramos de olhar além das cadeiras e olhar para as pessoas que estão sentadas nelas. Você está todo bonitinho aí, você aguenta o cheiro do perfume de um travesti sentado do teu lado aqui agora? Aí você pensa, não, ainda bem que tem um distanciamento social. Eu disse na primeira reunião, será que os nossos encontros de homens estão aptos a receber um homossexual? Ele é homem, não é? Será que os nossos encontros de mulheres estão preparados para receber prostitutas? Não são mulheres? São mulheres? Nós somos hipócritas. Somos superficiais, gostamos de gente igual a gente, e julgamos e estereotipamos aqueles que são diferentes. Por quê? Porque olhamos para a porcaria das cadeiras que eles sentam. Você é julgado pelo que você aparenta ser. As pessoas olham para a nossa casca, mas eu não estou falando em línguas não, eu estou... Sabe o que a gente tem um Deus que olha além das cadeiras que nós sentamos, e isso é extraordinário. Então que os nossos olhos recebam do colírio do Nazareno, do colírio do Cristo, que consegue. Quando a gente vai ler o relato dos evangelhos, a gente vai ver ali que tem uma multidão seguindo Jesus, e Jesus, em meio a essa multidão, olha para a cadeira da coletoria e vê quem? O Levi. Sabe, que Deus me dê olhos para enxergar além de vocês, e enxergar os levis que estão lá fora clamando do evangelho. Que você abra os teus olhos e enxergue além das cadeiras que te cercam, as cadeiras lá fora, as cadeiras que estão perdidas, precisando de um olhar diferente. E Jesus olha para o cara lá, para o Levi. A multidão não olha para Levi, porque a multidão não quer lidar com Levi. Por quê? Porque Levi cobra imposto da multidão. A religião não quer saber do Levi. Por que a religião não quer saber do Levi? Porque o Levi é publicano, mano, e publicano não tem espaço na nossa religião. Ainda bem que Jesus, ele dá uma bica na religião. Sabe, ó, está escrito aqui, ó, versículo 30: e os escribas e os fariseus deles murmuravam contra os discípulos. Se a gente começar aqui a receber um monte de viado, um monte de sapatão, um monte de prostituta, um monte de ladrão, se a gente começar a receber aqui aqueles que ninguém quer lá fora, você vai ver o que vão fazer com a gente. Mas eu estou pouco me lixando, porque o que importa para mim é a ótica do Cristo Jesus Nazareno sobre a nossa vida. Quantas vezes não te julgaram pela sua capa? Quantas vezes não te julgaram pelo seu exterior?
Levi podia ter um monte de coisa, mas só que ninguém estava conseguindo saber o que lhe faltava por dentro. E eu gosto de... Tem duas passagens que mexem muito comigo. É essa passagem de Levi e a passagem de Pedro depois que ele nega Jesus 3 vezes. Porque eu acredito que nesse momento Jesus olha para a coletoria. Ele tem que olhar para aquela coletoria de impostos, e ele vê um cara sentado lá. Eu vejo o olhar de Jesus, e eu vejo Levi vendo Jesus olhando ele. Eu vejo no meio daquela multidão Levi levantando a cabeça e percebendo que o Nazareno está passando, cercado diante de uma multidão, cheio de uma multidão, mas tem olhos para ele. Nós temos vivido uma religiosidade que parece que Deus só olha para a gente, que Jesus só ouve a gente, que Jesus só quer a gente, quando Jesus veio para os enfermos, Jesus veio para salvar o perdido, Jesus veio para aquele que ninguém quer. Isso é lindo. E o olhar de Jesus para Levi, o olhar de Jesus para Levi constrange Levi. O olhar de Jesus para Levi penetra profundo. Porque sabe, gente, uma coisa que a gente quase não faz é olhar olho no olho de alguém. Às vezes a gente olha no olho do olho da nossa esposa quando a gente quer alguma coisa. E aí, amor? É nós hoje? Pá. Você tá rindo o quê, mano? Você nem é casada, menina. Você nem sabe o que é pá. Deixa eu tomar um gole. Mas aí, quando a gente olha nos olhos de alguém, a gente começa a ficar constrangido. Já reparou? Quando alguém te finta nos olhos, como a gente fica constrangido? Agora você pensa, fitar os olhos do amado, fitar os olhos daquele que te ama, e eu acho que eu me sentiria nu diante daquele que conhece o meu interior. Foi assim com Pedro, negou o Senhor 3 vezes. Depois um dos evangelhos relata que Jesus fitando-o nos olhos. Gente, depois de eu ter ramelado 3 vezes, Jesus no meio da multidão, esbofeteado, cuspido, levanta a cabeça e finta nos olhos de Pedro. A reação? E chorou amargamente. Sabe? Tem aquela música, Me Leva para Casa. Eu acredito que é aquela parte que fala assim: como uma flecha que estoura em meu peito e me faz de joelhos enquanto eu choro. Sabe? Como uma flecha que estoura em meu peito e me faz cair de joelhos enquanto eu choro. É o olhar de Jesus sobre as nossas vidas. É uma flecha. Quando você descobre que você é visto pelo amado, quando você descobre que Ele, o Deus, o Emanuel, te olha, não tem como você não cair de joelhos diante dele. Sabe por quê? Porque Ele olha a gente além da cadeira que a gente senta. Sabe, Jesus olha para Levi e Ele só diz assim, ó: segue-me. Ele não prega, Ele não demonstra, Ele não faz sinal, Ele não faz nenhum... Levi não faz pergunta, Jesus não diz, Levi não fala que quer segui-lo, Ele só olha e fala assim: segue-me. Sabe quando o Evangelho diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros? Pouco, e Ele diz assim, peça ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. E o ceifeiro não é o que planta, o ceifeiro é o que colhe. Sabe por quê? Porque existem vários Levis perdidos, esperando um olhar de compaixão, esperando um olhar de amor, sabendo que Cristo quer dar uma perspectiva além da cadeira que Ele senta. Porque muita gente não tem perspectiva. Você acha que uma menina que se prostitui desde os 12 anos e está aí com 20, 30 anos, uma vida de prostituição, você acha que ela pode imaginar que a vida dela é diferente? Você acha que um garoto que fuma maconha desde os 10 anos de idade e está viciado e não vive sem isso, você acha que ele tem perspectiva da vida dele ser diferente? Você imagina que uma pessoa acostumada aos desejos carnais, a se entregar a tudo o que o seu corpo impulsiona ela, você acha que ela acha que vai mudar a vida disso? Não!
Mas o olhar de Jesus, ele vem para mostrar para mim e para você que há uma perspectiva além da cadeira que nós somos inseridos. O olhar de Jesus vem para as nossas vidas para mostrar que há uma outra perspectiva, um outro prisma, uma nova história além daquela que estamos inseridos. Por isso que a igreja é uma mistura de gente que fez um monte de coisa, que viveu um monte de coisa, que foi machucada por um monte de coisa, sabe? Gente abusada, gente ferida, gente machucada, gente que não tinha perspectiva de nada. Mas a mensagem do Evangelho, as boas novas, é dizer: ei, o Deus eterno, poderoso te vê e quer te mudar a sua história. Isso é Evangelho. Mudança de perspectiva. Jesus fala: Levi, cara, segue-me. Levi levanta e deixa. Olha o versículo de número 28. Põe o versículo de número 28 aqui, por favor. Uma água para pôr o versículo 28. Mateus 5:28. Mateus 5:28, o que o texto diz para a gente? E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. É 5:28? Lucas, perdão, eu falei errado, é Lucas, desculpa. Lucas 5:28. O texto diz que a reação de Lucas em ser visto por Jesus, em receber um convite que ele não esperava, fez com que ele deixasse a cadeira que ele sentava, levantou e seguiu Jesus. Sabe, às vezes nós julgamos demais algumas pessoas, julgamos as coisas que elas fazem, julgamos a vida que elas levam, mas será que damos oportunidade para ela viver uma outra vida? Damos? Será que damos oportunidade dessas pessoas terem uma perspectiva de viver uma nova história? Será que há lugar para essas pessoas? A cadeira de Levi representava segurança financeira. A cadeira de Levi representava segurança política. A cadeira de Levi representava segurança emocional. Poderia representar um monte de coisa. Mas todas essas coisas que ele tinha como segurança não preenchia o vazio existencial que havia em Levi, porque as pessoas conheciam o publicano, mas ninguém conhecia o Mateus. As pessoas conhecem o Rodrigo pastor, as pessoas conhecem você como pai, como profissional, como mãe, mas Deus conhece o que está dentro de você. E quando Levi viu que aquele nazareno sabia o que estava dentro dele e deu a ele o privilégio de saber que é visto e a honra de saber que ele podia ter uma outra perspectiva além da que ele estava inserido, ele só teve uma reação: ele deixou tudo. E deixou tudo. Deixa aqui o versículo de número Mateus, o Lucas aqui 5:28. Pode deixar aqui. E a palavra diz que ele deixou tudo. Você sabe o que me leva a pensar também? É que o evangelho que nós vemos ultimamente, o evangelho que as pessoas buscam dentro dos ambientes religiosos, não é um evangelho de deixar, é um evangelho de ganhar. Já reparou? De trazer, de ter. Tem gente frustrada porque não tem um carro novo, tem gente frustrada porque não tem nem carro. Jesus andou a pé o tempo inteiro, mano. E o crente acha-se menos fiel porque anda de ônibus. Já viu uma coisa absurda dessa? Será que você consegue viver sem carro e saber que Deus te ama? Consegue? A Mariana falou: consigo. Mariana, por favor, né? Você está interagindo hoje bastante, legal. Continua assim, eu curto. Mas
A questão é, eu sei que para seguir Jesus e ter uma nova perspectiva de vida, eu tenho que aprender a deixar também algumas coisas. Porque o Levi estava sentado lá na coletoria de impostos. Aí Jesus olha e fala assim: e aí, mano, me segue. Aí Levi fez: puxa vida, mano, fulano, tira meu horário aqui, posso fazer o meu horário de almoço mais cedo? Às vezes a gente quer, segura meu lugar, ciclano, posso sair mais, posso pegar uma licença prêmio? Posso fazer, Jesus, só um tempinho aí que eu tenho que terminar aqui. Não, a gente acha que tem que resolver uma vida ainda e cuidar de uma cadeira que não nos leva a nada. Quantos de nós tem coragem de se levantar da vida que está levando para uma nova perspectiva de vida? Sabe qual é o problema? Que para seguir Jesus de verdade, a gente tem que aprender a deixar algumas coisas para trás. E sabe qual é o grande problema das nossas vidas medíocres? É que a gente quer seguir Jesus levando as cadeiras da nossa coletoria junto, e não rola. Não dá para viver uma nova perspectiva, não dá para viver uma nova história, não dá para viver uma nova vida. Eu vou fazer isso sim, Rodrigo, com a vida velha. Não dá. Não dá para carregar, não dá para querer trazer, não dá. Existem coisas que têm que ficar para trás, porque essas coisas são os estigmas, os rótulos, os vícios, as manias, as falsas seguranças que nós tínhamos no mundo, porque agora é uma nova história com Cristo Jesus. Não dá para caminhar com Cristo carregando a cadeira do passado. Não dá. Por isso tanto ele insiste no perdão. Perdoa, perdoa, meu filho. Ai, Jesus, estou caminhando contigo, está uma beleza essa caminhada, eu vou nos cultos de domingo, que está lindo. A gente fica carregando o passado com a gente. A gente fica carregando os traumas, as manias, os costumes, os vícios. Para viver uma nova história, a gente tem que criar coragem de levantar das cadeiras das nossas vidas para seguir o amado, para ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida transformada. Sabe, Levi sai da cadeira dele sem nenhuma perspectiva do que vai ser, mano. Ele fala assim: eu estou deixando um emprego, eu estou deixando, que loucura. Eu acho que no caminho de casa ele estava pensando: que loucura que eu fiz, mano. O que vai ser agora? O que vai ser agora da minha vida, meu? A minha vida era aquela estabilidade, a minha vida, ela estava assegurada. Ixi, entortei. A minha vida estava assegurada naquela cadeira. Todos os que estão ao meu redor é com base naquela cadeira. Todas as minhas amizades estão em base naquela cadeira. Os meus relacionamentos estão com base naquela cadeira. E agora? Ó vida, ó céus. Uma coisa eu falo, irmão: todos aqueles que seguiram Jesus, ou que querem seguir Jesus, eu vou te dar uma notícia. Recebe a mão para receber. Isso, recebe, para receber, de verdade. Vai ter que aprender a deixar alguma coisa para trás. Você não está estendendo a mão para ganhar, você está estendendo a mão para aprender a deixar. E é o tipo de profecia que ninguém gosta, né? Teve irmão que fez assim: opa, deixar o quê? Esse negócio de deixar aí, cara. Mas tem, cara. Pedro, pesca maravilhosa, pensando: mano, essa pesca louca, vou montar uma peixaria aqui na Galileia, vai ser a peixaria do Pedro, mano. Mano, vai bombar. Jesus fala: mano, larga essa rede, larga esses peixes e vem. Sabe, e não necessariamente você tem que largar o emprego, porque é relativo, cada um tem a sua cadeira, cada um sabe o que tem que largar. Lembra da mulher adulta, a mulher que foi pega em adultério? Quando se vê diante da morte, Jesus fala assim, ela: e agora, Jesus? Se ninguém me acusou, o que eu faço? Jesus olha para ela e fala assim: filha, é o seguinte, larga essa cadeira e não peques mais. Só isso. Quando Jesus olha para a mulher samaritana no poço,
E ele fala que tem fontes de água vivas para a vida dela. Ela fala assim: poxa, então você é o Cristo que havia de vir. Quando ela tem essa revelação, o que ela deixa? Ela deixa aquele marido que não era dela. Ela deixa aquele cântaro que ela estava pegando água meio-dia agora para anunciar o evangelho. Quando aquele endemoniado de Gadara tem uma legião de demônios expulso dele, ele deixa aquela vida medíocre, aquela vida nos túmulos, e agora ele quer ser um evangelista. Ele fala assim: Jesus, eu quero te seguir. Jesus fala: não, você vai voltar para a tua casa, você vai voltar para a tua terra. Quando Paulo, diante de uma vida toda preparada na religião, preparado para ser talvez um sacerdote, um cara ali criado, um mestre da lei, ele vai lá e larga tudo isso e reputa tudo isso como escória, como imundícia, como ele mesmo declara, para viver uma nova perspectiva em Cristo Jesus. Todos aqueles que têm um encontro com o Nazareno em um determinado ponto da vida têm que deixar alguma cadeira. Não dá para caminhar com Cristo, senão você vai caminhar como uma pessoa deficiente, com cadeira de roda, com limitações para chegar em alguns lugares aonde Cristo quer te levar. Sabe, a gente vive num sistema urbano sem acessibilidade. E quem tem uma deficiência física tem dificuldades de chegar em alguns, e de ter acessibilidades que nós temos, transporte público, passear, ir e viver de uma forma plena. Aqueles que tentam carregar o seu passado na nova vida com Cristo têm limitações para alcançar coisas grandes que Cristo quer nos conduzir. Tem vergonha de pregar o evangelho, tem limitações para viver uma vida de paz, de plenitude. Por quê? Porque quer carregar a maldita cadeira do passado. Sabe, irmão, eu quero dizer uma coisa também. Da mesma forma que nós temos que deixar algumas cadeiras, eu disse que é relativo, sabe por quê? Porque eu sei que cada um aqui essa noite, cada um de nós aqui essa noite, sabe a cadeira que tem que largar, amém? Tu não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. Todo mundo sabe a cadeira que tem que deixar. Isso não precisa de uma revelação profética, não precisa que estenda a mão, não precisa que eu, cheio do Espírito Santo, comece a apontar e dizer: deixe, não, porque cada um tem a sua consciência através do Espírito Santo. Só que eu vou dizer uma coisa para você. E aí, quando fala de deixar a velha vida, a primeira ideia da religião é que a gente se afaste de todas as pessoas ao redor da nossa vida. Final de ano na vida de crente é uma porcaria, porque o cara agora virou crente, a mulher agora virou crente, e ele não vai mais se relacionar com aqueles parentes desviados. Aqueles tio bêbado, aquela prima cachaceira. Não, porque agora eu sou crente, eu só ouço Cassiane. Agora o fogo para mim é 500 graus de puro fogo e poder. Bombeirinho não mais na minha vida. Porque agora eu sou crente, eu não vou mais me relacionar com esse povo diferente, eu não vou mais me relacionar com esse povo esquisito. E aí acaba sendo essa religiosidade medíocre, que não traz luz para lugar nenhum. Mas eu vou te contar uma coisa: a gente também não pode ser extremista ao ponto de se afastar e se isolar totalmente das pessoas, mas também a gente não pode ser liberal ao ponto de continuar vivendo uma vida hipócrita, de estar aqui no domingo e depois deixar a cadeira ali fora e ir embora com ela. A gente tem que fazer igual Levi, sabe como? Olha o que Levi fez, 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles na mesa. Olha que coisa mais maravilhosa. O que o Levi fez? Eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova história, eu deixei a cadeira da coletoria, eu deixei a vida de publicano para trás, agora eu não sou mais publicano, mas é o seguinte: as pessoas que fazem parte da minha vida, as pessoas que eu conheço, as minhas raízes estão entrelaçadas com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu vou me afastar dessas pessoas? Não vou me afastar dessas pessoas. Agora eu vou levar Jesus para minha casa. Levi faz um banquete, convida, posta no grupo do WhatsApp: feijoada na casa do Levi. Mano, a galera já foi, feijoada na casa do Levi, já passou na adega, já pegou os corote lá. Vai ser zoeira, mano, vai ser louco. Porque é rapidinho, sem grupo de WhatsApp. Quando é para comer, irmão, o negócio é rápido. Sem grupo de WhatsApp naquela época, já foi uma multidão na casa de Levi. Pensa nisso. Imagina no tempo agora do grupo do WhatsApp.
Vamos anunciar aqui, ó, vai ter fim de noite aqui, churrasco na casa do John. Não vai ter não, irmão, estou brincando. Senão vai colar toda uma multidão de irmão lá. Mas pensa, Levi, ele não se desvencilha das pessoas, ele não se desvencilha do passado, das pessoas que fazem parte da vida dele. Só que agora tem um novo integrante na vida dele que muda tudo. Ele não deixa de compartilhar com as pessoas, não deixa de estar com as pessoas que fazem parte da vida dele, mas agora ele está com essas pessoas, mas não está sozinho, ele está com Jesus Cristo de Nazaré. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente vai para casa e deixa Jesus. O nosso problema é que a gente vai para casa e não leva Jesus. Nós não levamos Jesus para os nossos relacionamentos, não levamos Jesus para a nossa vida profissional, não levamos Jesus para a cama com as nossas esposas, não levamos Jesus para o relacionamento com os nossos filhos. Nós não carregamos Jesus conosco para os relacionamentos da nossa vida. Pelo contrário, nós se afastamos. Jesus tem que nos influenciar diretamente nas mesas das nossas casas. Jesus tem que ser o primeiro impacto, para quando os moleques loucos chegar e falar assim: e aí, Levisão, Mateusão, liga o som aí no pancadão. Ele fala assim: cara, hoje não vai rolar o pancadão, porque a pancada vai ser no teu coração, porque eu não sou mais aquele cara, agora Jesus faz parte da minha casa. O problema é que nós vivemos uma religião enclausulada dentro dos espaços de culto. Nós vivemos uma religião de domingo. Nós vivemos o sermão de hoje, e amanhã talvez Jesus tenha um encontro conosco. A proposta do Evangelho de Jesus é levarmos Ele para as nossas casas e impregnarmos Cristo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque agora temos uma nova perspectiva. E quando eu tenho uma nova perspectiva em Cristo, eu não me importo, eu não tenho medo de ser influenciado pelas pessoas que estão ao meu redor, porque eu descubro que nele, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra. Quem influencia agora sou eu, e influencio para a luz, porque a luz é maior do que as trevas. Aleluia! O grande problema da nossa caminhada é esse: queremos carregar cadeiras do passado e não queremos levar Jesus para casa. Levi larga, deixa tudo para trás. O tudo, na perspectiva dele, o tudo de Levi. E como eu disse, cada um de nós tem um tudo para deixar para trás, e sabemos muito bem o que é isso. Uma coisa maravilhosa é que a religião se escandaliza com isso. Os escribas, os fariseus, não admitem que Jesus sente com aqueles que ninguém quer sentar. Livra-nos, Senhor, de não termos olhos de amor. Livra-nos, Senhor, de não sermos julgadores. Livra-nos, Deus, de medirmos as pessoas pelas cadeiras que elas sentam e deixarmos de olhar o vazio que estão dentro delas. Sabe, Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Quem acha que está bem, não precisa de médico. Quem se acha justo, não precisa de médico. Sabe qual é o grande problema? É que a igreja se acha justa demais, e às vezes tem excluído o médico dos médicos do meio dela. Nós nos achamos bons demais, e às vezes excluímos o Salvador das nossas vidas do nosso meio. Um grande problema nosso, sabe qual que é? É o negacionismo. Negamos que temos problema. Você nega que você tem problema. Você nega que você tem fraqueza. Eu nego que eu tenho limitação. E nós vamos viver esse negacionismo para não assumir a nossa impotência diante das circunstâncias que nos faz cair. Por isso, essa noite, com essa mensagem simples de Jesus Cristo, de uma ação de amor, eu aprendo algumas coisas. Aprendo que Jesus me vê além da posição que eu estou, amém? Não importa o que estão falando de você, não importa o rótulo que a sociedade ao teu redor colocou, ou que as circunstâncias colocou, Jesus te vê além da posição que você ocupa na sociedade. Que seja a posição mais medíocre ou a posição mais elevada, Jesus não te olha pela cadeira que você senta, Ele olha pelo ser humano que você é, aleluia? Eu aprendo que eu tenho que deixar algumas coisas para trás para seguir Jesus.
senão eu não vou ter uma vida de acessibilidade, senão eu não vou ter uma vida de plenitude. Vou viver limitado, vou viver à margem da plenitude de Deus, porque eu quero carregar comigo cadeiras do passado, e não rola. Por isso Jesus fala muito sobre perdão, sobre nova vida, porque nós precisamos viver o novo com Ele, se libertando do passado que nos prende. Outra coisa que eu aprendo com Jesus, que os olhos de Jesus é inclusivo, e se os olhos do Cristo é inclusivo, a sua noiva deve ser inclusiva. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque quanto mais parecido nós estivermos, isso é um problema. Precisamos de gente diferente no nosso meio, precisamos de pessoas que não são iguais a nós, literalmente, fisicamente, exteriormente, porque aí isso vai mostrar pra gente que a gente não está pregando evangelho só para quem a gente é parecido com a gente, mas que a gente está pregando o evangelho para toda e qualquer criatura, assim como a Bíblia diz. Pregar o evangelho para toda e qualquer criatura, esse é o nosso dever. Outra coisa que eu aprendo, que a gente deve levar Jesus para nossa casa, mano. A gente deve levar Jesus para nossa casa nos encontros com as pessoas que nós já conhecemos, com as pessoas que nos conhecem desde pequenininho. E aí a gente vai surpreendendo eles, não porque eu digo que sou crente e vou na igreja de domingo, mas nas ações que eu demonstro para aqueles que estão acostumados a sentar na mesa comigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que está acostumada a sentar na nossa mesa desde que a gente é pequeno, aí agora a gente vai sentar na mesa e muda nosso costume. Manda aí, desce 2 suco Del Valle. Oxe, moleque, e o chevette? Vai rolar não, agora é suco Del Valle. Por quê? Sou de Jesus. Mas você é de Jesus e está aqui comigo? Nada me impede de estar contigo, nada me impede de amar a sua vida, nada me impede de partir o pão com você, mas é no partir do pão que eu vou mostrar quem eu sou para você. Olha que isso é lindo, irmão, isso é maravilhoso. Falta empatia, falta partir de pão. Eu falei na primeira reunião, se tem uma coisa que tem nessa igreja, é homem barbudo e barrigudo. Por quê? Nós gostamos de comer. Nós gostamos de comer. E comer é bom, irmão. Comer não é bom, Diego? Eu estava conversando com o Diego e com a Dani outro dia, e teve aquela situação da perca do bebê. E o Diego falou assim: pastor, os irmãos nos consolaram com tanta comida, que era doce para lá, doce, um monte de coisa. E ele falou assim: como que ajudou, que conforta. E comer, irmão, nós malha para comer. Ou não malha, né, Isaac? Ou não malha, mas comer é prazeroso, irmão. Comer está mais, às vezes o comer está mais relacionado ao prazer do que à necessidade. Um ser humano em condições normais, ele pode ficar 30 dias sem ingerir alimento. 30 dias. Você não consegue ficar 3 horas sem comer, seu esganado. Um ser humano normal pode ficar 30 dias sem ingerir alimento, de repente, mas bebendo água, ele consegue sobreviver, vai morrendo vai definhando, mas pode. E a comida é um prazer. Você quer um exemplo? Chega em casa assim, fala assim: o que tem para comer? Tem arroz e jiló. Aí ele vai falar: fala isso pro seu filho. Arroz e jiló. Ele vai olhar: tô com fome não. Primeira coisa, faz isso, irmã Helena, quando a Estherzinha chegar da faculdade: o que tem para comer, mãe? Arroz e jiló. Seguiu o conselho do pastor. Ela fala: vou comer nada hoje não. Não vai fazer isso? Vai fazer isso, é normal. Agora chega assim e fala assim: o que tem para comer? Uma lasanha, saída do forno, com anticoxa assada com batata. Domingo à noite falando disso, a cara dos sério. Come, não come? Aí você come e você está satisfeito. Você fala: que maravilha. Aí fala assim: quer comer mais um pouco? Não, estou satisfeito. Mas tem um pavê de abacaxi. Opa, tem espaço. Não tem espaço? Porque comer
é satisfação, é prazer. E sabe quando eu vejo Jesus em torno da mesa, comendo, compartilhando, é porque Jesus quer compartilhar o prazer da vida com a gente, o prazer de partir o pão, de saborear. Se tem uns momentos de paz e alegria na vida é quando a gente está comendo. Por isso que comer é tão fundamental, e sentar à mesa então é maravilhoso. Jesus quer que nós possamos partilhar prazer e satisfação de vida com outras pessoas, pessoas que ninguém quer às vezes partilhar um pão, pessoas que a própria religião despreza, mas ainda bem que nós temos um Cristo que é além da religião, não nos olha como o mundo nos olha e nos ama como amados, como filhos, como pessoas queridas dele. Não importa o quanto te julgaram, ou não importa os rótulos que colocaram, ou os rótulos que você mesmo coloca sobre a sua vida, Jesus te convida a levantar da sua comodidade social, psicológica, emocional e a segui-lo para uma nova vida, porque Ele tem uma perspectiva diferente para nós, além daquela que nós achávamos que não era possível nós sair. Jesus tem novidade de vida para nós. Amém? Amém? Você crê nisso? Crê? Vamos orar? Sabe, irmão, você que curva a sua cabeça, vamos abrir os nossos corações. Senhor Jesus, eu te agradeço por tua palavra, te agradeço por teu amor, por tua misericórdia, te agradeço porque o Senhor nos vê além daquilo que nós demonstramos, além dos rótulos que temos. O Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece as nossas necessidades, e o Senhor dá uma nova perspectiva para nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos viver a tua palavra, descansar no teu amor e desfrutar da tua bondade. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e nos ajuda a nos desvencilhar das coisas que não estamos conseguindo deixar para trás, para viver uma nova história contigo, Senhor, plena e de paz, em nome do Senhor Jesus.